pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você depende dele, se você confia nele, se você anda na presença dele, se você busca a santificação, então ele vai fazer na sua vida tudo, diga para o seu irmão, além do que você pode pedir ou imaginar. Essa é a obra do Senhor. Amém? Isso chama graça. A gente não merece, mas ele nos quis dar. É a graça do Pai. Amém? Vamos dar nosso melhor ao Senhor. Há um convite sempre de, quando nos reunimos, de darmos o melhor do nosso ser, independente do nosso estado emocional, darmos a Deus. Se depender do meu hoje, irmão, você nem imagina, mas tem que dar o melhor ao Senhor, que Ele é digno de receber. Meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de ti, Senhor. Meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de ti, Senhor. Meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de ti, Senhor. Mais uma vez o meu tempo, ó Deus. O meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de ti, Senhor. O meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de ti, Senhor. Como não te exaltar ao meu Senhor? Nessas horas, nesse fim de semana, o meu melhor para o meu Deus, seu melhor na cruz ele me deu. Põe sua voz ao Senhor, rendendo todo o seu espírito, sua alma, seu corpo a Ele. Consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, esses dias, essas horas, consagramos, Senhor, meu espírito, minha alma e meu corpo, para a glória do Seu nome. Visita minha alma, Senhor. Oh, enche o meu espírito, liberta minha alma, eu preciso, Senhor. Cura o meu corpo, ó Deus. O meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo, Senhor. Meu tempo, meu talento, ó Deus, eu consagro a Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. O meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de Ti, Senhor. Meu tempo, meu talento, meu tesouro, tudo vem de Ti, Senhor. Como não te exaltar ao meu Senhor? Meu talento que me confiou, para que todos sejam
filho seu. Eu sou o meu Pai, é o meu Senhor, o meu melhor. Para o meu Deus, o seu melhor na cruz ele me deu. O meu melhor, para o meu Deus, o seu melhor na cruz ele me deu. O meu melhor, meu melhor. O seu melhor, Jesus. O meu melhor, para o meu Deus. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia, glória a Deus. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia, glória a Deus. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Sim, a Deus. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia. O seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia. Seu melhor na cruz ele me deu. Aleluia. Seu melhor na cruz ele me deu. Vamos consagrar esse final de semana, porque nós temos o propósito de jejuar, de orar e de ler sexta, sábado e domingo, além do normal. É um tempo de separação especial a Deus, horas, tempos e força ao Senhor. Eu quero consagrar, quero orar com a pastora Gabi, depois com a pastora Silvana, consagrando esse final de semana ao Senhor. Oh, consagrando a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos colocar aqui, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque esse é o nosso culto racional, onde nós entregamos, Senhor, o nosso corpo, entregamos a nossa mente, tudo que chega, tudo que somos, Senhor, no Seu altar, para que seja queimado, para que nada, Senhor, daquilo que não Te agrada permaneça em nós, para que nós possamos virar pó e cinza, porque o
ninguém. É ou não é verdade? Então abra sua Bíblia em Hebreus 12, para você não esquecer, enquanto eu abro em Abacuque. Você abre lá em Hebreus 12, 14, até você memorizar, amém? Enquanto a pastora Gabi acha para mim Abacuque. Hebreus 12, 14, que diz lá, irmãos? Seguir a paz. Tendes ou seguir a paz com? Todos. E o que mais? Para serem santos. Sem amor ninguém verá o Senhor. Isso, essas versões é um desafio grande. Tem umas que parece que não é bem isso que quer dizer. Né? Seguir a paz com? Todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então digo, Senhor, essa é a receita. Essa é a receita de nós seguirmos a paz com todos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos entender isso. E parece que é isso que eu vou falar hoje. Parece que é isso. Precisa haver paz com todos. Precisa haver relacionamento de fato. Precisa haver luz. Precisa haver verdade. Precisa haver confissões. Precisa haver transparência uns com os outros. Porque é a paz. Seguir a paz. Porque se você pensar o que promove uma paz, são acordos, são alianças, são tratados de paz para não entrar em guerra. E esses tratados exigem transparência nas suas linhas, né? Para que então quem afirmou isso deixa ali claro que nós não vamos guerrear. Por que não vamos guerrear? Porque eu sei claramente o que você está propondo e o que o outro está propondo também. Então, não tem guerra. Só entra em guerra quando existe algo que não está claro, que não se contou, uma atitude tomada que não se falou. Então, nações têm guerreado por causa disso. Elas firmam paz, mas depois, por causa de uma ação que o outro tomou, e aí, de repente, nasce uma guerra, porque nasce uma ira no coração do outro, e o outro se levanta. Isso é no nível mais baixo, ao nível mais alto de relacionamento. Tem de paz com quantos? Todos. Olha, seu irmão, todos quer dizer todos, meu. Todos quer dizer todos. Significa todos. Todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro passo daquilo que nós estamos buscando uma vida de oração, de jejum, de oração, de meditação da palavra. E nós precisamos entender que para a paz acontecer e para a santificação acontecer, é necessário crescer nisso. Nós começamos a dar passos, que bom. Começamos essa busca até 26:3. Diga, seu irmão, não esqueça a data. E busque isso em Deus mais e mais. Aleluia. Mas nós precisamos entender que nós estamos num propósito, uma campanha, e é necessário não quebrar. Vir todos os dias marcados. Por quê? Porque isso demonstra o quê? Compromisso com aquilo que você firmou. Então eu digo, seu irmão, compromisso. É extremamente importante para você. Amém, amados? Amém. Compromisso firma aliança. Eu tenho uma aliança. Por isso que a gente cumpre um trabalho. Porque você tem um compromisso, uma aliança com o seu patrão. Então você vai todo dia, né? E tem um horário para cumprir. Você tem um compromisso com o estudo. Então você vai para a escola, para a faculdade todo dia. Você tem lá um horário a cumprir. Então você tem uma aliança. Você volta para casa todo dia, né? A gente que é casado e é filho, e se ele morar com o pai, com a mãe, tiver filho, tem que voltar por causa do compromisso.
que você tem com a pessoa que mora na casa com você. Isso é aliança. Isso é relacionamento. Então a paz é muito importante dentro do que nós estamos buscando. Então Deus está nos chamando, queridos, para um tempo maior. Maior. Não algo comum, algo normal. Quando a gente se propõe a buscar a Deus em santificação, nós vamos buscar um tesouro. E tesouro se acha fácil? Um tesouro tem que ter pista, tem que pesquisar, tem que saber onde ele está, tem que cavar, tem que mergulhar, tem que ir aonde as pessoas não foram. Isso, irmão, você precisa em Deus ir aonde a maioria não vai. Você sabia disso? Existe uma maioria que é medíocre, é médio. Eles vão até um lugar em Deus, mas eles não querem ser profundos. Eles não querem ir aos lugares altos em Deus. Eles não querem ir além da verdade. Eles querem saber alguns poucos versículos, não querem ler a Bíblia toda. Eles não querem ler a Bíblia toda, eles não querem então conhecer os capítulos e memorizá-los. Eles querem ficar só nas palavras que o pastor fala, nos versículos que ele fala e que eu já memorizei e guardei por tanto que ele fala. Isso é muito básico. E a Bíblia diz que Deus só revela os seus segredos àqueles que o buscam. Aleluia! Então esse tempo que Deus está chamando eu e você é para um tempo de busca, não um tempo de base, do básico, do médio, então o avançado. Sim, nós queremos ir ao avançado. Aleluia! Nós queremos ir ao profundo. Amém, Jesus. Quer dizer, é um jejum diferente, é além do que você já faz. Não é igual ao que você faz, é algo mais forte, algo que exige de você. Não é tirar a refeição no momento que você não tem fome, então não valeu. Tem que haver o que? Digo, isso é um sacrifício. Sacrifício. Por quê? Porque tudo no reino espiritual é estabelecido por busca, e busca é entrega, entrega é sacrifício. Você não consegue se formar se você não tiver sacrifício. Quer na escola, quer na faculdade, você não. Você quer tocar algum instrumento, você não vai tocar se você não tiver sacrifício. Você quer conhecer a máquina ou o computador, você não vai conhecer se você não se sacrificar. Se você quiser andar de bicicleta, você não vai andar de bicicleta se você, que não sabe, não se sacrificar. Se você quer ganhar uma forma física, você não vai ganhar se você não se sacrificar. Verdade. Se você não quer engordar, você não vai engordar se você não sacrificar deixando de comer. E o chamado vida é um sacrifício. Fala para ele, entenda isso logo. Fala para ele, no reino de Deus também é a mesma coisa. Para ter paz com os irmãos, precisa de sacrifício. Precisa de entrega, de renúncia de você. Renúncia da sua e da minha vontade, do meu achar, das minhas razões. Sacrifício. Por que precisa de sacrifício? Porque tudo começou assim. Tudo começou com sacrifícios. Abra sua Bíblia no livro antes da gente ler, Abacuque 2:2. Olha lá. Abacuque é antes de Sofonias. Talvez você nunca abriu nesse livro. Tem esse livro na Bíblia? Tem. Abacuque. Tem gente que brinca com Abacuque por causa da peça lá, mas nunca leu. Nunca leu o livro de Abacuque. Profeta profundo de Deus. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Estamos de 26/2 a 26/3, sexta, sábado e domingo, tempo de intimidade com Deus, jejum, oração, santificação, palavra. Nós queremos buscar o Senhor. Aleluia. Nós precisamos romper. Aleluia. Aleluia. A igreja, esse ministério está sendo chamado para ir além. Aleluia. Sair do básico, do comum. Eu já sou cristão, que bom, mas Deus quer mais de mim e de você.
Deus quer sacrifício. Ah, que bom, estou orando quantas horas? Não precisa falar. Estamos lendo quantas horas? Não precisa dizer. Esse tempo é para isso, é de busca. Então, um tempo voltado para filho. Para filho. Para os que nasceram agora aprender como anda com Deus. Os que estão já na caminhada entender que não pode reduzir a velocidade. E os que já estão correndo entender que precisam acelerar. Quer dizer, Deus quer te levar à maturidade cristã. Diga para o seu irmão isso. Olha aqui, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo aconteça o quê? Saiba e conte ao outro. Por isso que nós temos o hábito de colocar banner com a visão daquilo que nós vamos fazer. Estão guardados. Eu não posso estar aqui, mas estão guardados. É da visão que nós temos, da rede, né? Assim, a gente faz banner assim para a gente saber o que a gente tem que fazer. É um ensino bíblico, é um princípio. Escreve a visão. Por quê? Porque uma vez que se vê, você memoriza. Uma vez que você memoriza, isso se torna uma ordem dentro da sua mente. E a sua mente leva o seu corpo a realizar. Por isso que Deus deu uma ordem no Velho Testamento. Ele mandou ter palavra em casa. Mandou ter na mão, na hora do vestido, ter na testa. Ele mandou pôr palavra. Por quê? Porque se vê, cumpre. Se olhar, realiza. Então, quando nós falamos de busca, é ter visão, é entender a visão de Deus. A palavra de Deus tem que ser clara, para que até quem passar correndo entenda. Amém? Amém. Então, queridos, é um tempo de entrega. Para servir a Deus, nós precisamos entender o que aconteceu desde o início. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3, tudo começou assim. Então diga, Senhor, é tempo de entrega. Aleluia. Tempo de jejum, tempo de oração, tempo de meditação na palavra, mas não de forma comum. Ler livros inteiros, ler capítulos inteiros, ler várias vezes, orar mais, pedir mais, chorar mais, jejuar mais horas. Isso. Por quê? Porque isso é demonstração de amor. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo que diz: que Deus então fez para Adão e Eva uma roupa. Deus produziu para eles. Mas Gênesis declara que a mulher estava nua e o homem estava nu. Porque pecado na Bíblia é nudez. E quando o homem peca diante de Deus, ele está nu diante de Deus. Ele não tem vestes espirituais que o permitem. O que te faz entrar na presença de Deus são vestes espirituais que Deus dá para a gente. Quando a gente peca, a gente perde a veste. Ou elas vão sendo manchadas com o sangue, que o sangue significa pecado nas vestes espirituais. E se nós permanecermos, então perderemos as vestes. Por isso que tem hora que Deus troca as vestes do seu povo, porque a roupa está toda manchada. A desobediência, ela é como manchas, mas é a insistência na desobediência que traz marcas nessa roupa que são sangue, e o Senhor vê isso. A Bíblia diz que Deus trocou a roupa de um sacerdote, porque estava manchada, e Satanás acusava esse sacerdote porque a roupa dele estava manchada.
Olha aqui no verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e para quem? E diga para o seu irmão, Deus os vestiu. Você entendeu? Aqui aconteceu o quê? Se Adão e Eva estavam nus, perceberam que estavam nus, mas eles sempre andavam. Eles, depois da atitude de Eva, eles perceberam a vergonha, a nudez, e se envergonharam. E viram que estavam. E Deus perguntou, por que vocês... Quem disse que vocês estavam? Porque os olhos deles se abriram para ver a nudez espiritual e perderam as vestes espirituais. E aí entraram em vergonha. Porque essa tem que ser a atitude minha e sua, diante de Deus, quando passamos por esses momentos. A Bíblia diz que Deus então fez roupa de pele de um animal. O que será que Deus sacrificou? Não está aqui, mas nós podemos entender, porque a Bíblia inteira, a Bíblia do Velho Testamento, ela vai conduzindo para um animal que é um animal puro, um animal sem agressividade, um animal manso, um animal dócil, que é a ovelha. Então aqui o Senhor com certeza sacrificou um cordeiro que aponta para Cristo, e a roupa dele fez, a pele dele fez roupa para o homem e para a mulher, e cobriu a sua nudez, cobriu o seu pecado. Aqui aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus foi morto na cruz e entregou alguém que não tinha culpa, morreu pela culpa do homem. Isso é a beleza do amor de Deus. Ele mata um animal inocente para cobrir o pecado de quem? Diga o seu irmão, do culpado. Do culpado, do meu e seu. Mas houve o que? Diga, o sacrifício. É necessário. Para vencer o pecado é necessário sacrifício. Para cobrir o pecado é necessário sacrifício, segundo a palavra de Deus. Sem sacrifício nós não vamos agradar a Deus. Sem sacrifício não vamos vencer o pecado. Sem sacrifício não vai haver paz. Sem sacrifício não vai haver santificação. Nós estamos falando esses dias de vida de cruz. E vida de cruz é sacrificial. Porque é necessário morrer para si, para agradar a Deus. E nós podemos perguntar aonde nós vamos ter que morrer? Nos princípios da palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Existem princípios para o homem, para a mulher, para os filhos. Existe princípio para a criança, existe princípio para o idoso. Existe princípio de Deus para o pai e a mãe, para o casal, para o lar, existe princípio. E esses princípios não podem ser quebrados. Por quê? Porque uma vez quebrado, eles levaram a desobediência ao pecado, e eles trazem o quê? Digo, chamou, o pecado traz maldição. É verdade isso? O pecado traz. Então, é necessário que a gente morra nessas direções de Deus quanto à vida, para agradar. E isso é um sacrifício. Por quê? Deus chamou, não é fácil. Não é fácil. Fala para ele, é um preço alto. Seguir Jesus. E muitos nossos dias têm querido servir ao Senhor sem sacrifício. Mas Jesus começou a história de edificar a igreja com sacrifício. Deus começa a história de salvar o homem sacrificando, com sacrifício para pagar o pecado. E ele dá uma promessa linda aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência sua. Essa te ferirá a cabeça. Jesus irá pisar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça de Satanás. E ele fez isso. Glória a Deus. Amém. E tu lhe verás o calcanhar. Jesus seria traído. Mas ele já deu a promessa aqui em Gênesis. O que ia acontecer? Ele disse que ia enviar alguém que ia vencer Satanás. Aleluia. Olha a promessa. Mas a promessa cumpriu, mas não cumpriu sem
sacrifício. Eu digo, irmão, promessa de Deus nas nossas vidas é por força de sacrifício. Não podemos nos iludir, não. Olha, você vai ter um encontro com Deus, você vai para a igreja e Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar sim, mas por força do sacrifício. Que sacrifício é esse? O sacrifício da obediência aos princípios de Deus para a sua vida como mulher, como adolescente, como jovem, como mãe, como filho, como pai, como marido. E isso Deus vai. Se não houver esse sacrifício, Deus não pode mudar. Por quê? Porque o princípio de Deus é entrega. O princípio de Deus é renúncia. O princípio de Deus é morte da vontade humana, do desejo humano, porque não serviu. Quando o homem se viu livre para estabelecer o seu desejo, sua vontade, seduzido-se pelo inimigo, o que ele fez? Quebrou os princípios de Deus, violou o princípio de Deus, jogou fora o princípio de Deus e errou, e tirou a veste, quebrou a aliança, a comunhão que tinha com Deus. Então Deus estabeleceu o sacrifício. Agora você vem comigo aqui no livro de Mateus, de João 3:16. O princípio que Deus estabelece para nós é o princípio de sacrifício. Sem sacrifício, meus amados, não há santificação. A santificação é necessária, entrega. Mas nós não queremos. Isso não faz bem para a nossa alma. Isso não é prazeroso. Isso não agrada. Isso causa em nós atrito e confusões, falta de paz no relacionamento, porque não queremos obedecer os princípios de Deus. Não queremos, nós queremos satisfazer nossos desejos, vontades. Infelizmente isso é pecado. Porque Deus salvou o homem para servi-lo. Deus salvou o homem para que o homem estivesse na presença dele o tempo todo. Não é uma vez ou outra, é o tempo todo. Porque agora se serve a Deus mais intensamente. Antigamente se ia no lugar para servir a Deus. Agora não, em espírito e em verdade, em todo tempo. Agora em todo tempo o seu ser tem que prestar culto. O judeu ortodoxo vive 90% da sua vida, do seu dia para Deus. 90%. O povo de Israel vivia assim também. Vivia para ele. Por quê? Porque ele estava ali presente. Ele estava lá na arca, no tabernáculo, ele estava ali na tenda, ele estava lá. Então a vida era para ele. Porque ele criou o homem para ele. O homem faria tudo. E tudo ele expressaria quem? O seu Criador. Porque a imagem e semelhança. Ele não expressaria outra coisa. Ele não representaria, mas ele expressaria e representaria só uma pessoa. O seu Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você nasceu para isso. No livro de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus o quê? Fez o quê, queridos? Amou o mundo. E o que mais? De tal maneira, diga de tal maneira. Quer dizer, João não encontrou palavra para colocar aí, não tinha para explicar que nível de amor Deus amou o mundo, Deus perdoou o mundo, de tal maneira que deu, quer dizer, que sacrificou o seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a entrada do reino de Deus. Todo aquele que quer ter vida eterna, todo aquele que quer ser salvo, todo aquele que quiser seguir Jesus, é necessário uma vida sacrificial, é necessário uma vida de entrega, de renúncia. Ainda que a sua alma se alegre, ou ainda que a sua alma não se alegre, é necessário uma vida de entrega. Por quê? Porque Deus sacrifica o seu Filho. Entrega a Ele para quê? Mais uma vez, por amor aos que tinham culpa. O inocente pelos culpados. Digo inocente pelos culpados. Mas essa é a maneira de Deus amar. Deus ama entregando.
Deus ama servindo. Deus ama doando o seu ser. Deus não ama de palavras. Ele ama com ação, com atitude. Por isso que a chamada do cristão é em atitude, é em ação. Renúncia a mim e sua. Eu tenho que fazer para você aquilo que eu quero que façam para mim, Jesus disse. Amém. Tudo que você quer que os homens te façam, faça você primeiro. É uma renúncia a mim e sua. Não tem escolha. Não, eu não vou. Não, você tem que ir. Por quê? Porque se você for, você vai também receber. Entende? Se você visita, é porque você um dia vai ser visitado. Ah, você quer que façam algo por você? Você não tem alguma coisa que você quer que façam por você? Você gostaria? Existe algo nessa vida? Todos nós temos. Quem disser que não tem, já deve pedir perdão a Deus, porque mentiu. Todos querem. Ou de alguém, da esposa, do filho, alguma coisa você quer. Qual que é a ordem bíblica? Faça você primeiro. Por isso que a chamada do cristão é ser servo. Servir. Por quê? Porque Jesus serviu. Por que serviu? Porque se entregou em sacrifício. Esse é o caminho do Senhor para mim e para você. Se nós queremos santificação, Senhor, me separa. Santificação é separação. Santificação é limpeza, é purificação de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque Ele é separado, Ele é santo, Ele é exclusivo para a vida, segundo a sua verdade. Então eu e você fomos chamados. E se nós queremos jejuar, vai ser preciso sacrifício. Vai ter que passar fome. Vai ter que tirar, abrir mão do alimento. Talvez você beba, mas do alimento você vai ter que abrir mão de uma hora expressiva. Não é algo que é simples, que você não faz diferença. Não, não é sacrificial. Entenda, hoje Deus não quer mais sacrifício de animais. Por que Deus não quer mais sacrifício de animais? Porque esse sangue do animal não salva mais o homem. Jesus já foi o sacrifício de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Isso é mandar glória a Deus. Aleluia! Mas Ele quer o quê? A entrega. Por quê? A entrega demonstra que eu amo. A entrega demonstra amor. Demonstra atitude de paixão. Quem ama se entrega. Verdade. Quando a gente ama alguém, a gente serve. Verdade. Quem não serve não ama. Não se engane. Quem não se entrega não ama. Não confunda com o amor da paixão da novela. Que ama até que você me faça bem. O dia que você me fizer mal, não tem mais amor. O amor de Deus é esse. Deu o Filho por quem era culpado. Quem ama, serve. Não deixe o inimigo enganar o seu coração, nem as mensagens que se ouvem por aí. Não. Fique com a palavra do Senhor da Bíblia. Se eu amo, eu sirvo. Se você ama, você serve. Se você ama, você entrega. Se você ama, você renuncia, você dá o braço a torcer. Se você ama, você pede perdão. Se você ama, você se humilha. Se você ama, você prova. Você faz de tudo para provar a Deus e as pessoas que você ama. O que precisa? Faço. O que precisa, Senhor, de provar? Vou fazer. Isso é prova de amor. É sacrificial servir a Deus. Não é toque de qualquer caixa, não é um oba-oba, não é uma festinha. É entrega, é morte do eu. O eu quer dizer uma natureza maligna que está em nós. É o egoísmo, o eu. Jesus crucificou ele na cruz. Matou o velho homem. Quer dizer, porque ele não pode viver em mim e você. Quem tem que viver em nós é Cristo. Amém. E Cristo é servo. É verdade. Cristo faz primeiro para depois receber. Verdade. Cristo abre mão, Cristo se humilha, Cristo renuncia, Cristo morre na cruz. O princípio do Senhor é cruz. E cruz é sacrifício. Ninguém que ia à cruz saía vivo. Nem Jesus saiu vivo da cruz. Saiu morto fisicamente. Só estava vivo espiritualmente porque ele não tinha pecado.
Mas todos criam uma cruz. A cruz liquida com o homem, acaba com o homem, mata o homem em todas as suas vertentes, não tem mais vida, só sai dali morto. E por isso que o Senhor diz que eu e você precisamos de uma vida de cruz para agradar, para ser santificado. Então é necessário essa busca de jejum, de oração e de meditação. Mas de que forma? Sacrificial. Tem que ser algo intenso. Diga, seu irmão, Deus, o nosso Deus, diga para ele, é um fogo consumidor, diz a Bíblia. Quer dizer, Deus é intenso. Deus não é morno. Verdade. Deus não é frio, Ele é quente. Aleluia. Ele é fogo. O Espírito Santo é um símbolo do Espírito Santo, é fogo. E aí ele, com quem se relaciona, não pode ser fraco. Verdade. Não é um relacionamento superficial nem Amém. morno. Aleluia. O relacionamento com Deus é intenso. É sim, não. Você é meu ou não é. Você vem comigo ou você fica. É um relacionamento de cruz, de entrega, né, visceral, de sangue, de renúncia de vida. Todos aqui vão ter que passar por esse dia, por essa hora de entrega, de tomar um caminho que é apertado. A porta é estreita, mas Senhor, é para todos. Se você vê alguém frutificando no reino de Deus, é porque ele já passou por essa porta. Verdade. Ele já está no caminho. Ele já parou de... Ele já está renunciando, ele já está em paciência, ele já está servindo. Ele já é manso, já passou pela porta. Já passou pela porta estreita, já está no caminho apertado. Ele já morreu, já tomou a cruz. Quando você vê alguém frutificando é assim. Já morreu, não vive mais. Quem tem mais domínio nele é o Senhor. Aleluia. Quando você vê alguém que não reclama, já morreu. Já entrou pelo capô. Já passou. Por quê? Porque morreu. Entregou-se ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cruz é sacrifício. Por isso que para entrar na glória, o Senhor diz, ficarão de fora uma série de coisas. O que é? Coisas que as pessoas não renunciaram. Não, é bom para a alma, é prazeroso para o corpo, mas é morte para o Espírito de Deus em mim e você. Por isso que não tem, Deus não tem filhos preferidos. Não, você pode, agora você não. Não, você pode fazer tal coisa, mas você não pode. Você pode, o outro não. Não, Deus não tem isso. O caminho é para todos igual. Para entrar no reino de Deus é necessário se arrepender e se converter. E o caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado. Não tem filho preferido. Mas é verdade que Deus tem filhos que preferem Ele mais do que outros. Ele não tem filho preferido, mas tem uns que querem orar mais, que querem jejuar mais, que querem ler mais, que querem mais a vida dele do que outros. Isso é natural. A gente tem que imitar esses que são assim. Imitá-los. Não se levantar nem criticar. Tem que imitar. Se ele é, eu quero ser. Eu quero buscar. Eu quero seguir. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Jesus e falava, então me imita. Então, você tem que imitar aqueles que imitam Jesus. Aqueles que imitam a Jesus, vai para cima. São mansos, têm o fruto do Espírito, exercem o fruto do Espírito, são excelentes maridos, excelente esposa, excelentes filhos, né? Você está vendo o fruto de Deus, imita esse, porque esse é digno, e ele com certeza já está no caminho, apretado, já passou pela porta estreita, e quando você olhar, você vai ver ele carregando uma coisa, é a cruz, porque ele vai morrer. Ou melhor, Deus disse, tome sua cruz e me siga cada dia. Quer dizer, morre cada dia renunciando sua vontade, seu pensar, seu falar. Quem vem para o Senhor perde a razão. Perde a razão. Por isso que quando vejo cristãos se defendendo
defendendo, eu já entendi que ele não morreu. Porque a maior marca do velho homem, do pecado em nós, é se defender. É se justificar para não aceitar a condenação. Para se livrar da condenação. Se a gente puder, a gente faz isso. Está vindo a condenação? Não, eu não. Sabe o que é? Assim começou. A maior marca do diabo na vida de Adão foi o quê? Quando Deus perguntou para ele: Adão, o que foi que você fez? A mulher que o Senhor me deu. Se justificou e já acusou. Para se livrar da condenação. E a marca do Filho de Deus, de Jesus? Quando o Pai vem no Getsemane e fala para ele, ele está suando. Ele fala: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele disse? Isso tem até em música popular brasileira, não entenderam nada. Chico Buarque cantou, mas que canta assim, fez a revelação do que ele cantou. Ele cantou, mas não entendeu nada do que ele cantou. Passa de mim esse cálice? Deus está dizendo: eu como homem não quero morrer. Eu como filho, eu sou homem. Passa de mim, Pai, é possível. Se tirar eu desse sofrimento que vai ser a cruz e a separação do Senhor, é isso que ele está dizendo. Mas o que ele diz? Olha a diferença de Jesus e Adão. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E Deus disse para ele: vai para a cruz, filho. Vai para a cruz. Faz a minha vontade. E Jesus parou de sua sangue, levantou, se recompôs e foi contra os discípulos, foi preso, condenado, julgado e condenado em uma semana. Por quê? Ele se justificou? A Bíblia diz que ele podia. Ele podia se justificar. Ele podia falar: eu não tenho pecado. Eu estou aqui por causa dos outros. Ele se justificou? A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. Diga, seu irmão, mudo ao matadouro. É assim que ele foi. Então, algo que Deus vai trabalhar em você que está buscando santificação. Abrir mão da sua razão. Porque agora quem te justifica é o Senhor. Amém. Não é mais o homem. Não é mais. E Deus põe a gente em situações quase todo dia, ou o ano todo, a vida toda, em situações para a gente ser provado, para aprender a morrer, a não se justificar. Hoje eu tive duas situações para não se justificar. Não se justificar. A alma fica triste, fica entristecido, mas tem que esperar a justiça do Senhor. Isso é vida sacrificial. Entrega. Porque os salvos serão aqueles que vão levar a sua cruz. Morreram para si mesmos. Aleluia. Então qual é o princípio de Deus? Sacrifício. Diga, uma vida sacrificial. É cruz. O princípio dele é cruz. Entrega. Se você falar renúncia, é isso. Abre mão. Filipenses disse que Jesus abriu mão do quê? 2:5. Da sua glória. Abriu mão da sua glória. Renunciou. Então, quando o Senhor te levar à maturidade, você vai entender que é necessário você sacrificar. Não, Deus, eu não consigo. Deus sabe que você consegue. Sinto muito em dizer. Deus sabe que você consegue. Não sabe o que é Deus? Ninguém vai chegar diante do Senhor dizendo: não, sabe, Senhor, eu não consegui. Eu e nós. E a igreja do mundo. Eu vivi na situação que estava porque, ou no pecado, na transgressão, na iniquidade, porque o Senhor sabe que a minha carne é fraca. Mas o Senhor sabe que nós podemos combater. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Para nós orarmos essa noite. Amém, irmãos? Amém. Você glorifica a Deus pela vida de cruz? Amém. Aleluia. Amém. Que bom, o papai está nos chamando para uma vida de cruz. Santificação, vida de cruz. Porque se a gente chegar aí
então de fato a gente vai ter convicção de pecado. E quando a gente pecar, Deus vai levar a gente à profunda tristeza. E se a profunda tristeza vai gerar em nós mudança, que é salvação, e vai gerar arrependimento, vai gerar uma vida de temor e tremor a Deus, vai ser uma bênção para nós. Aleluia! Aleluia. Nós estamos em dias que não há tristeza, não há mudança. Infelizmente não há renúncia, não há tremor mais. Não! E quem gera isso é o Espírito Santo, por isso que precisa falar: Deus, não. Eu não vou dizer como Adão, Senhor. O Senhor sabe, né, que é a situação? Não. Eu vou dizer: Senhor, é comigo. Qual é a sua vontade? Então, tem que jejuar, eu vou jejuar. Tem que orar, eu vou orar. Tem que ler, eu vou enfiar a cabeça na Bíblia. Amém. Porque eu vou buscar. E eu sei que o Senhor vai me dar escape. Aleluia. 10:13 diz, 1 Coríntios, olha o que Deus diz para nós: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana dos homens, né? Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Então diga: eu posso resistir. Eu posso resistir. Eu posso. Por quê? Porque a tentação que vem a nós é humana, é capacitada para o homem suportar e resistir. Porque Jesus venceu a tentação no deserto para isso. Ele venceu a força. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vence a força do pecado na carne do homem. Então agora, quem crê, vence. O diabo agora não tem mais poder sobre a gente falar: não, você vai fazer o que eu quero. Não, acabou. Glória a Deus. Jesus venceu o poder do pecado. Jesus crucificou a natureza carnal na cruz. Então todo aquele que nele crê é nova criatura e venceu o pecado. Aleluia. E recebe do Senhor uma tentação humana, que qualquer homem vai passar e pode resistir, homem ou mulher, quem for ser humano. Não veio sobre vós. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará, dará uma saída, um escape, para que possais suportar. Por isso que a entrega. Como que Deus vai dar o escape? Que escape é esse? É a palavra de Deus, que vai suscitar em força e poder, e vai te dar livramento. É a palavra. Mas se a gente não tem a palavra, se a gente não entra no quebrantamento da carne no jejum, se a gente não entra em oração diante de Deus, hora alguma, e temos em Deus, Deus não vai conseguir dar escape, porque nós não vamos resistir, porque não queremos. Entenda isso. Nós vamos pecar, mas o Senhor quer ensinar a gente que o pecado vai se tornar na nossa vida como um acidente, não algo que é comum. Comum não. Algo que tem que lutar contra você, tem que brigar contra você. Por quê? Porque maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. Maior que está em mim. A natureza de Deus em você é maior do que aquela que um dia dominou. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Aleluia. É maior. Então quer dizer, eu tenho maior força para perdoar, tenho maior força para me humilhar. A maior é em mim o arrependimento, é maior em mim a doação, a bondade, a benignidade, a paciência, é maior em mim do que aquilo que dominava a minha vida. Diga glória a Deus. Amém, amados? Amém. Por isso que o Senhor chama a gente para a paz com todos. É possível ter paz, paz mesmo, andar em comunhão. E a santificação, que é fruto da paz, entrega. E aí veremos o Senhor. São esses dias que Deus está nos chamando para andar. Mais oração, mais leitura, mais jejum. Quando a gente está vendo que a nossa carne está dominando, quer dizer, algumas coisas da velha natureza é maior, está em oculto dentro de nós e domina. São vontades da nossa mente, são iras, são brigas, são facções, divisões,
são ganância que vem, são pensamentos torpes, malignos, cheios de sedução. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar mais. Por quê? Porque, Senhor, eu não aceito. O Senhor já morreu por mim, então eu vou ao sacrifício, eu vou ao jejum, eu vou à oração, eu vou à palavra. Amém, amém, amém. E o Senhor me dará escape. E haverá o quê? A libertação total. Amém, aleluia. No reino de Deus não é mágica, nada é pelo poder, né, de um só toque, de uma só oração, não é. No reino de Deus, para a mudança do homem interior, para uma vida de entrega, de sacrifício a Deus, é necessário entrega. De santidade é necessário entrega, renúncia o tempo todo. Porque é assim que vivemos no reino de Deus. De orações, de leitura incessante, de pesquisa, de estudo, para que a vida de cruz em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Mas isso em nossa vida, lá em casa, Pai, no particular, na intimidade, no tempo a sós. Vem, Espírito de Deus, opera isso em nossa vida, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vida de cruz, Senhor. Vida sacrificial. Em nome do teu Filho Jesus. Oh Deus, a glória do teu nome, a glória do teu nome, a glória do teu nome. Faz isso nos seus filhos, faz isso no seu povo, faz isso, Pai. Faz isso nos seus filhos, no seu rebanho, na tua igreja que se reúne nesse lugar, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, homens e mulheres, nos idosos. Vida de cruz, em nome de Jesus que venceu na cruz. Faz isso, Senhor. Faz isso. Se você puder levantar, dar a mão para o seu irmão, dar as mãos uns aos outros, que o Senhor tem nos chamado para isso. Isso é a vontade de Deus. Eu quero que você libere suas palavras. Diga, Senhor, eu preciso que você ore por mim. Que você use suas palavras agora. Põe a mão no seu irmão, não deixe ninguém fora dessa realidade. Leva a Vanessa, envolva ela. Isso. Diga com todo o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Leva o meu irmão. Leva o meu irmão. Essa vida sacrificial. Essa vida sacrificial. De cruz. Sacrifício no jejum. Sacrifício na oração. Sacrifício na palavra. Leva ele a um nível maior. A um novo nível de entrega. Eu quero que ele tenha marcas contigo, Senhor. Ele tem uma experiência real. Ele te conheça como o Senhor. Ele tem uma história para contar de revelação de Cristo, no jejum, na oração, na palavra. Em nome do Senhor Jesus eu oro. E abençoa, meu irmão. Por isso, Senhor, se a dor nele, se a doença, eu tenho que sair.
nome de Jesus. Agora, Senhor. Se há traumas na alma, frustrações, complexos, seja liberto agora em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Espírito de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, vai vive, meu irmão, vai vive essa palavra. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único filho Ele deu, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo